Olá, brasileiros! Estamos nesse fatídico 15 de agosto de 2019, né? Na minha cidade, a mais segura do mundo, não sou eu que estou dizendo, é aniversário, né, de fundação, de modo que estamos todos de férias hoje, né, de folga, né, teoricamente. Mas vários assuntos aí têm que ser refletidos, analisados. Fiz um vídeo essa semana falando sobre a revista Veja, sobre o Dias Toffoli, que ele se denomina o defensor da República, o defensor do presidente Jair Messias Bolsonaro, e que se não fosse por ele, aquele parlamentarismo branco teria ocasionado impeachment. Aí o Meno Me Pinto, lá, o jornalista, disse que isso não existe, e várias polêmicas em relação a isso. Mas ele é o terceiro na linha de sucessão. E querendo ou não, o Dias Toffoli, mesmo tendo é, um pedido de impeachment impetrado pela Janaína Pascoal e o Modesto Carvalhosa, ele ainda é presidente do Supremo. Felizmente ou infelizmente, sei lá. Até outro dia nós tínhamos pessoas que sacavam vento e louvavam as mandiocas. Mas muitos assuntos nos preocupam no dia de hoje. Por exemplo, a questão, né, dos infiltrados, que nós já falávamos para vocês, que eram os infiltrados, que só estavam pegando carona na onda Bolsonaro e que depois que chegassem ao Congresso ou Senado, iriam se revoltar, iam mostrar a verdadeira face. Por exemplo, a lei que o Kim Catapiroca, Kim Kanagira, né? Vulgo Kim Catapiroca, segundo o. Como é que chama mesmo? O lunático, o astrólico lá de Virgínia, Olavo de Carvalho, não sei o quê. Segundo o Kim Kataguira, ele propôs que indicações do presidente da República até a terceira geração seja nepotismo, porque ele não quer que o Eduardo Bolsonaro seja embaixador dos Estados Unidos. A conversa vai longe, John. A conversa vai longe, não é? Eu fiz um vídeo também falando que o maior sucesso da administração em plena Segunda Guerra Mundial do Dr. Getúlio Vargas foi uma pessoa na Casa Branca, não é? Mas ele tem que fazer o curso lá, lá no instituto, né? Não sei o que lá, como é que chama? Não sei o que é branco e tal. Os últimos formandos declararam lá que é turma Marielle Franco. Quer mais o quê? O presidente tem que pôr alguém de confiança lá. E aí vai. E aí segue. Vamos conversar. Se quer conversar, não vai conversar bastante. Recentemente, as coisas têm tomado um rumo absurdo. Mas muita coisa que estava enterrada apareceu. Recentemente, o presidente foi para o Rio Grande do Sul e fez lá uma declaração que não foi muito entendido pelas pessoas. Coisas piores que a morte. Coisas piores que a morte. Para o militar, existe coisa pior que a morte. Vai numa cama do hospital, passa o que o presidente passou, que você vai entender. Eu tenho um moleque de 30 anos, trabalhava comigo, e tá lá, na cama do hospital, passando o que o presidente passou. Mas o pior do que a morte é a cerceação de liberdade, né? É a censura desenfreada. E os temas, eles vão criando ramos e vão criando caminhos que se tornam infinitos. E às vezes você tem que dizer a verdade às pessoas, porque as pessoas fogem muito do contexto. Eu tento explicar para todo mundo o que acontece, mas ninguém me entende, né? Só me entende
depois que tudo fica claro. Por exemplo, voltando à questão dos filhos do presidente Bolsonaro, que se metiam no Twitter, que davam palpite no governo, que falava que havia militares, aí, tipo o Cruz, que foi exonerado, conspirando contra o presidente, para dar um impeachment. Tava aquele presidente lá, que levou uma facada, que viu a vida dele passar num segundo, que lembrou do Teorias Zavascki, do Eduardo Campos, do Toninho do PT, até o Celso Daniel, lá do começo. E passou a entender tudo. A pessoa, quando vê a morte de perto, tem um conceito diferente de quanto vale o dinheiro, de quanto valeu a pena todo aquele sacrifício. Por isso que eu acredito no Bolsonaro. A esquerda, ao mandar esfaqueá-lo, o tornou muito mais sensível, muito mais receptivo ao que está acontecendo. E que o que está acontecendo é grave. Aí a minha querida professora do Rio Grande do Sul, que gosta do presidente, não entende o porquê de haver coisas piores que a morte. Falei para ela, mandei lá no YouTube dela lá. Aliás, o YouTube está com os dias contados. Falei assim, por que passarinhos morrem na gaiola? Porque lobos, quando são presos em armadilhas, cortam a própria pata para escapar. Hã? Põe em risco a própria vida pela liberdade. Alcatraz, professora. Pessoas fugindo de Alcatraz, enfrentando tubarões e correntezas. Pessoas, professora, fugindo de Cuba. Muitos cadáveres chegam lá no litoral da Califórnia. Mas eles preferem enfrentar a morte do que isso que nós estamos vivendo hoje. Foi isso que o presidente Jair Messias Bolsonaro disse. Porque ele enfrentou a morte. E nós temos que pensar que há sempre uma esperança. Nós temos que acreditar. Porque a partir do momento que nós não acreditamos e nos preocupamos simplesmente em manter nossa própria integridade, é quando nós somos mortos pelo inimigo. Beijo!